Jardim agradece muito a Ana, a vocês, a todos os presentes. É uma oportunidade, é um presente para o Jardim Botânico, um presente muito especial para mim, que uma das últimas atividades do ano, a última atividade importante do ano, seja esse evento, com a presença de tantas pessoas queridas e com essa mensagem que o Ailton já nos passou. Eu estou bastante gripado, então se eu fosse atender totalmente a convocação do Ailton, dada minha amizade, fraternidade com ele, eu agora rapidamente jogaria uma esteira aqui e diria, eu vou dormir um pouco enquanto eu presto atenção. Eu vou dormir não, vou deitar enquanto eu ouço vocês para aprender. Mas já que não dá para ser totalmente, vamos fazer como ocidentalmente no Jardim Botânico. E eu queria fazer uma observação muito... Eu vou fazer só um círculo de pensamento, mas para chegar no ponto onde Ailton passou a bola para mim. Eu sou um apaixonado por muitas coisas, mas uma delas a ciência, desde pequenininho. Tive o privilégio de sobreviver à tragédia recente, o incêndio do Museu Histórico. Eu sobrevivi intelectualmente, que meu pai era obrigado a me levar todo fim de semana no Museu Histórico, e ali não é um museu de história natural, ou um museu de história, ali era uma coleção. E não é de Dom Pedro II, e não é muito fácil sobreviver intelectualmente, não, para uma criança que vai quase todo fim de semana, né? Porque você entrava, via dinossauros. Não tinha nenhuma mensagem como essa. Aí você virava para a esquerda, via um meteoro e pedras. Aí virava para a direita, tinha um esqueleto de gorila, chimpanzé e humano. Quando você já não estava entendendo mais nada, então você entrava numa salinha, tinha que passar obrigatoriamente, onde tinha uma múmia do Egito. Aí que, pronto, já embaralhou completamente a cabeça de qualquer um que estivesse tentando seguir. Mas, por outro lado, tinha essa coisa simbólica, um lugar onde junta tudo. Esse maravilhoso evento que a Ana é a coluna mestra, é a organizadora, ele nos traz um tema, selva. E ela me pediu para escrever para o também maravilhoso livro que estará saindo, nosso ex-diretor, Boas. E eu então tive que refletir um pouquinho, e aí eu comecei dizendo que eu sou apaixonado pela ciência. A relação da ciência com o conhecimento dos povos, dos humanos, das pessoas no planeta que não estejam utilizando o método científico, mas que estejam participando da observação, da reflexão, do sonho sobre essa realidade que vivemos, é um tema controverso, não é um tema simples. Foi abordado por dois grandes biólogos, talvez os maiores. Nós estamos numa casa da biodiversidade, mais especialmente da flora, mas trata-se da biodiversidade. Dois grandes biólogos, talvez, certamente entre os maiores do século XX, Stephen Jay Gould, um grande paleontólogo, titular de Harvard, e Richard Dawkins, de Oxford, escreveram a esse respeito, de maneiras bem diferentes. E eu vou sugerir uma terceira, só tem valor a sugestão, não a solução do problema, tá? Eu sou economista, gosto sempre de lembrar isso. Meu irmão Bussunda dizia que todo economista brasileiro, sem exceção, é careca. Aí você perguntava, careca por quê? Dizia, 30 anos, todo santo dia, ai meu Deus, errei de novo. E como vocês veem, mas eu vou me atrever a fazer rapidinho uma ponte entre uma coisa e outra, e um terceiro caminho. O Dawkins, que é maravilhoso, uma pessoa humana extraordinária, um grande cientista, fez livros de divulgação científica que marcaram e marcarão a vida de todos que
É só entrar e comprar ali na lojinha, em qualquer lugar, todos são muito bons. Ele escreveu especificamente um livro sobre o ateísmo, em defesa do ateísmo, que gerou muita polêmica. O Papa anterior chegou a se pronunciar, etc. e tal. O livro é muito instigante, muito inteligente, mas eu li o livro assim com um pé atrás, porque... Não um pé intelectual atrás, tentava aprender tudo e muita coisa, eu repito, é muito interessante e inteligente. Mas ele colocava o método científico é o método que nos leva até a verdade. O método científico é aquele que estabelece regras, é muito conservador, obrigatoriamente, onde você só diz uma coisa quando você efetivamente sabe. Ele é útil para a humanidade? Poxa, demais. A vida nos últimos 300 anos mudou de modo radical, dramático, muitas coisas ficaram chatas e pioraram, mas, de um modo geral, a vida dos humanos no planeta melhorou incomensuravelmente. Mas tem limitações, como tudo que existe na vida tem limitações. E o Dawkins não atentou o suficiente para que ele, no caso, não os outros saberes, mas ele estava discutindo as religiões, as 3 religiões do livro, as religiões animistas, outras cosmologias. Ele aderiu a um corte simples de que, se eu não tenho como assegurar, do ponto de vista da metodologia científica, isso é algo que nos afasta do conhecimento. A ciência e a capacidade humana é pequenininha, é uma parte disso tudo, como disse o Ailton, e ela vai avançando, mas vai avançando muito devagar. Há 20 anos atrás, do mesmo jeito que o Fukuyama escreveu O Fim da História, Hopkins, um grande cientista, escreveu um livro chamado O Fim da Ciência. A ideia era que nós já tínhamos descoberto tudo. Agora era só Big Bang, não sei o que e tal. 5 anos depois dele escrever esse livro, na década de 90, nós descobrimos que 94% da matéria existente no universo, nós demos o nome de matéria escura. Sabe por que a gente deu o nome de matéria escura? Porque a gente não tem a menor ideia do que ela seja. Então, ainda não sabendo nada a respeito dela, é melhor chamar de escura. Mas nós podemos provar que ela está aí. Só que a gente não sabe nada, não tem a menor ideia do que ela seja. 96% da energia existente no universo, nós passamos a chamar de energia escura, pela mesma razão. A gente chama de escura porque a gente não entende, a gente não tem a menor ideia do que ela seja, embora a gente possa provar que ela está aí. E há 10 anos atrás, 8 anos atrás, o DNA que a gente considerava interessante era 20% do DNA. Os outros 80% a gente chamava de DNA lixo. Que arrogância, né? 656 milhões de anos de vida pluricelular, magnificamente biodiversa, e a gente acha que 80% do DNA era DNA lixo, DNA ruínas, que foram sendo carregadas ao longo do tempo. Hoje sabemos que ninguém mais usa isso, o diploma vai ser rasgado se falar DNA lixo. Os 20% é o DNA que sintetiza proteínas. A gente não sabia para que servia o resto, lixo. Bom, o resto é que dá as instruções de como fazê-lo e interage até com o meio ambiente. Lamarck estava errado, mas tem um sorrisinho na tumba hoje em dia, com a epigenética. O Stephen Jay Gould, que era um cientista muito engajado com as questões do seu tempo, progressista, ele já propôs uma segunda solução. Essa segunda solução, assim, são 2 magistérios. Escreveu um bonito livro, chama-se 2 Magistérios, eu acho, em português. Haveria um magistério da ciência, e um outro magistério é ensino, pesquisa, tudo aquilo que a palavra quer dizer, que diria respeito
as questões humanas, espirituais, a relação com o planeta. Eu acho que ele estava se esforçando muito para mostrar que a visão do Dawkins, repito, grande cientista, amo ele, mas que a visão do Dawkins era reducionista. E aí veio com essa coisa dos dois magistérios. Eu vou propor, para terminar, uma terceira visão. Não só Gaia, mas o universo é infinito. A expressão selva quer dizer isso. Eu brinquei no texto do livro que a Ana me pediu com Tarzan, um fantasma, que eles deixavam as pessoas conhecerem a floresta. Você entrava com um fantasma lá na África, mas na selva não. Na selva a gente ficava com a montanha, com o carro. Tarzan também, ele ia lá, mas na selva não. Então, a realidade nunca será conhecida por nós e a ciência até já chegou a esse estágio de humildade sem ter absorvido ele, porque hoje nós já sabemos que qualquer que seja o método científico, qualquer que seja o avanço tecnológico para explorar a realidade, o cérebro humano não é habilitado a conhecer inteiramente a realidade. Nós nunca vamos conhecê-la plenamente, porque vamos reconhecer nossas limitações. O cérebro humano não é capaz de fazê-lo, da devida complexidade que a realidade tem. Então, os humanos, nós, as pessoas desse tempo, do passado, do futuro, e não há, nem pode haver nenhuma escala ou hierarquia de superioridade nisso. Eu não quero ver ninguém daqui a 300 anos olhando para mim, pensando em mim como um primitivo, e, portanto, ninguém pode fazer isso com alguém que viveu há 300, 3.000 anos. Cada um está inserido nessa realidade tão fantástica. E os humanos pensam, e muitos outros animais pensam. E, às vezes, o fato da coragem de olhar para uma realidade aproxima muito mais do conhecimento dessa realidade do que a obediência estrita, que a ciência sempre tem que ter, à metodologia científica. Essa é a característica dela. Então, muitas vezes, a ciência é incapaz de negar. Eu, para não ficar teorizando sobre isso, como eu participo também diversas lutas de direitos civis, sou homenageada pelo LGBTI, está aumentando as letrinhas, eu vou usar um exemplo bom, de que está na moda hoje em dia. É só exemplo, para eu não precisar teorizar mais. A questão dos transgêneros, por exemplo. Hoje, a ciência sabe dizer 3 coisinhas, 3 ou 4. Mas sabe que falta 96 para entender. Mas ela já percebeu, tirou do catálogo de doenças psiquiátricas, até porque na formação, na embriogênese, na formação do embrião, o momento em que se define a identidade pode ser completamente diferente do momento das características da identidade de gênero, por razões genético-hormonais, provavelmente multifatoriais. Ela descobriu isso há 15 aninhos e sabe que ainda falta entender quase tudo. Mas ela passou, aí existe isso. Agora, os humanos temos 300.000 anos. Ou seja, se dependesse da ciência, minha maior paixão de todas, transgêneros estariam... Vamos lembrar que há 60 anos, esse filme está aí na TV, do Alan Turing, e está no celular de cada um de vocês aqui, porque sem o Turing não teria existido esse celular, nem os computadores. E Alan Turing, como todos sabem, que descobriu o código nazista, criando o primeiro computador, acabou se suicidando depois de receber, por parte do sistema legal e da ciência britânica, 2 anos de tortura com injeções de hormônios, porque era homossexual. Não era transgênero, era homossexual. Então, isso era o que a ciência fazia com o homossexual anteontem, 60 anos atrás. E com relação ao transgênero, o que a ciência dizia 20 anos atrás ele é completamente maluco. Ao longo desses 300.000 anos que nós, sapiens, estamos aqui, muitas culturas, e
Aqui poderão falar de algumas das etnias na América do Sul, no Brasil, mas na Índia, no Sudeste Asiático, na África, muitas culturas reagiam de maneira diferente, muito mais científica do que a ciência. Elas olhavam e viam, embora seja um fenômeno raro, 1 em 30 mil mais ou menos, elas olhavam e viam um sujeito que era homem, mas achava que era mulher e que queria se comportar como mulher. Esse era o desejo. Dizer, bom, isso existe. E aí vinha uma explicação, geralmente fantástica, mas associada a uma visão completa de mundo. E aquela pessoa era aceita na vida, aceita na comunidade e podia ter uma vida. Enquanto a ciência tradicional assessorava os preconceitos humanos e fazia com que essa pessoa não pudesse ter uma vida. Quem é mais científico? Não é só uma questão de generosidade e bondade, não. Quem está sendo mais materialista? Quem está reconhecendo uma realidade e permitindo a um ser humano viver? Um povo tradicional que diz, essa é uma realidade, é assim que eu explico. Não importa bem como. No candomblé, é filho de Oxum, com não sei o quê, numa outra cosmologia é outra coisa, mas tinha uma explicação consistente com uma visão de mundo e aquela pessoa podia viver uma vida. No Ocidente, a nossa ciência surgida há 500 anos, que é minha paixão, mas ela torturou gente durante muito tempo, porque ela não teve a capacidade de discernir o seu conhecimento da sua ignorância e com isso fica arrogante. Então minha última frase é para dizer o que o Ailton já nos disse. A lição mais importante de todo o século XXI e a que mudará a vida de todos nós aqui, já está mudando, e dos jovens mudará muito mais completamente, nós acabamos de ouvir do Ailton, é que, ao contrário, até do que o próprio movimento ambientalista ao qual eu pertenço, nessas últimas décadas, mas principalmente do século XX, ao contrário do que a gente mais ou menos desenhava na cabeça, meio ambiente, que é uma palavra que não existe, tá? Meio ambiente, o que quer dizer isso? Os portugueses se orgulham de não ter Ministério do Meio Ambiente, é Ministério do Ambiente. Mas não resolve. Ambiente, environment, continua sendo ao redor. Em hebraico, eu perguntei ao Newton Bonder, meu rabino, também é ao redor. E eu vou perguntar ao Ailton, a todos, na língua deles, se é ao redor ou se é como o Ailton nos disse, nós somos parte de Gaia, nós somos parte, nós vivemos na biosfera. Até pouco tempo atrás, e muitos de nós aqui no movimento ambientalista, a vida era assim, ali a natureza do planeta, ali o crescimento econômico, o combate à pobreza, o combate à desigualdade. Nossa tarefa é, nós, entre aspas, ambientalistas, harmonizar essas coisas para que possa haver crescimento econômico, combate à pobreza, combate à desigualdade, sem destruir demais a natureza. Isso não faz nenhum sentido. A ideia de que estamos destruindo o planeta e temos que salvar o planeta não faz nenhum sentido. É a ideia de uma humanidade na infância, vivendo a onipotência narcísica da infância, que ouviu que é a imagem e semelhança de Deus e concluiu que é Deus, que pode estragar a natureza e, portanto, tem que salvar a natureza. É uma ilusão decorrente dos tempos. A gente tira dessa análise a dimensão muito real do tempo. Nosso tempo é muito curtinho, o tempo da natureza é incomensuravelmente maior. Nosso tempo vivemos hoje em dia 80 anos, Jesus esteve aqui há 2000 anos, a agricultura, primeiros estados de civilização 5.000, 6.000 anos, certo?
A agricultura, 13.000 anos, 287 anos, 87 mil anos antes, nasceu o primeiro bebê Sapiens, que, se tivesse tido contato com a Ana, estaria aqui, com certeza, e agregaria algum conhecimento, alguma emoção ou alguma coisa. Esse é o nosso tempinho, desse tamanhozinho. A natureza está no planeta há 3 bilhões e 600 milhões de anos, a vida. Segundo um paper recente da Austrália, 3 bilhões e 800 milhões de anos. Muda tudo, tá? Porque significa que a probabilidade de existir vida no universo é muito, muito, muito maior. A vida pluricelular, essa maravilhosa biodiversidade que amamos, está no planeta há 656 milhões de anos, provavelmente mais, mas é difícil achar fóssil de corpo mole. Sempre precisa dente, carapaça, osso. Só no Canadá e na China tem 2 que preservaram fósseis de corpo mole. É o que a gente chama de explosão do Cambriano, é quando surgem todos os fios da vida pluricelular. Pode ser que a gente descubra algum ainda, mas não aconteceu. Todos os que a gente conhece surgiram 650 e tantos milhões de anos atrás. Nesse período, se a gente pegar só esses 650 milhões e botar num relógio de 24 horas, nós, os humanos, chegamos aqui nos últimos segundos. Nas 23 horas, 59 minutos e muitos segundos anteriores, o planeta já passou muitas vezes por problemas naturais, mega, giga, comensuravelmente maiores do que qualquer coisa que a humanidade possa sonhar em fazer daqui a muitos séculos. A vida acabava. Foram 30 e tantas extinções, 15 muito fortes, 8 fortíssimas e 5 têm o nome técnico em geologia e biologia de as grandes extinções. Se a humanidade existisse em qualquer uma delas, com todas as forças que ela tem hoje, o Ailton, a NASA, o Jardim Botânico, a PUC e o Flamengo, a probabilidade de que um único humano sobrevivesse, eu não vou dizer zero, que deixa de ser ciência. Toda ciência é probabilística. Mas tenderia fortissimamente a zero. Nós só estamos aqui porque na última dessas extinções, um asteroide que cai na península do Yucatán, no Golfo do México, correspondendo a explodir entre 300 e 600 vezes todo o arsenal nuclear existente no planeta Terra. Imagina, se a gente explodir todas as bombas nucleares, aumenta em 100%, 2 vezes. Aumenta em 1000%, 10 vezes. 300 vezes, ou 600, na variação em 100%. E os dinossauros foram extintos. Eu vou repetir essa piada porque eu adoro ela, tá? Quase todos os dinossauros. Que sobraram os canarinhos, os periquitos australianos, as galinhas e as famílias oligarcas da política brasileira, que são dinossauros que rapidamente se adaptam ao meio ambiente e começam a prosperar, etc. Mas nós tratamos aqui por causa disso. Os mamíferos são anteriores aos dinossauros, mas não eram competitivos. Quando os nichos ecológicos se abrem, os mamíferos ocupam, surgem os primatas, surgem os sapiens e assim por diante. Então, a natureza não está com problema nenhum. Vamos deixar de ser onipotente bobo. Se a gente destruir tudo que a gente puder, da maneira mais eficiente que a gente puder, com bombas atômicas, venenos, tudo que a gente quiser, a gente destrói quase tudo. E o que a ciência nos ensina é que, num tempo que é impossível de calcular, é fácil de calcular, mas de entender com a barriga não dá não. Como dizem os zen budistas, 5 milhões a 10 milhões de anos depois, está tudo aí de novo. Mais biodiverso, os designs de pontos de partida são mais numerosos. Da primeira vez só bactérias, da segunda tem barata, trilobite, besouro, bactéria, mas completamente diferentes. Então, se nós humanos destruirmos a natureza do planeta, da qual nós somos parte, nós vamos embora com ela. 5 bilhões de anos depois, está tudo aí de novo. Menos nós. E menos a natureza, essa que nós amamos e da qual nós fazemos parte. Será outra natureza. E nós não estaremos aqui.
Então essa divisão da natureza, do crescimento econômico, do combate à pobreza, isso não faz nenhum sentido. Isso é, como disse o Ailton, existe uma realidade. Vamos chamar de Gaia, se quiser. Gaia é outra coisa. Gaia diz assim: eu estou extremamente doente por causa desses humanos por 2 segundos. Tic-tac, tic-tac. Eu estou muito bem. Agora, eu estou bom já. Mas eles se foram. Nunca mais voltarão. Então, não tem essa separação. E a ciência agora, na segunda década do século XXI, nos diz com toda a clareza: nós vivemos na biosfera tão imersos como vivemos na atmosfera. Ou melhor, mais, nós somos biosfera. Dentro de cada uma das pessoas aqui tem 100 a 400 bilhões de seres vivos. Para cada célula de Servo Besser, aqui desse volume, tem 10 seres vivos. Para cada célula, 10 seres vivos. Que podiam estar morando em vocês, em outros lugares, etc. Nós somos parte. Se a gente acaba com a biosfera, a gente acaba conosco. A data para a humanidade fazer a sua escolha chegou. Há uma bênção ou uma maldição para o nosso tempo, para nós. Nós precisamos ouvi-los muito, porque eles sabem essa lição desde o princípio. Nós somos parte disso que está aí. Que cabimento tem destruir parte de nós mesmos? Se o planeta fosse 10 vezes maior, nós teríamos que prestar muita atenção a eles daqui a alguns séculos ou décadas. Se o impacto ambiental da humanidade fosse 10 vezes menor, nós teríamos que ouvi-los com toda a atenção daqui a décadas ou séculos. Mas não é mais ciência complexa, caiu hoje, agora, são os próximos 20, 30, 40 anos. Então vamos ouvi-los com muita atenção, porque eles nos trazem a lição mais importante que a humanidade tem. Mais do que para aprender, para assimilar e se transformar nos dias de hoje. Obrigado.